Receber um diagnóstico de câncer ainda é impactante para algumas pessoas, mas com os avanços da medicina, muitos pacientes têm reais chances de cura, principalmente quando a doença é detectada precocemente e o tratamento adequado garantido em todas as etapas. Mas para garantir o tratamento, às vezes é preciso recorrer à via jurídica, que também se pauta pelos direitos da pessoa com câncer. Para explicar quais são esses direitos e como ter acesso a eles, convidamos o advogado Gelson Lima, especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista e egresso do curso de Direito da Facisa. Boa tarde já, né? Muito obrigada pela sua presença, sua participação aqui conosco hoje. É um prazer que você possa ter aberto um espaço na agenda para conversar com a gente. E para um tema como esse, a gente entra agora no outubro, né, um mês que a gente vem celebrando há alguns anos como Outubro Rosa, né, de prevenção do câncer feminino, né, especificamente o câncer de mama. E a gente resolveu trazer esse tema para esclarecer para as pessoas em relação a quais são esses direitos para essa pessoa que tem a doença. De início, eu queria saber de ti, uma vez diagnosticado, sobretudo aquele paciente que depende dos serviços da rede pública, o que é que ele tem de garantia para esse tratamento? Boa tarde, Carla. Boa tarde, os amigos de casa. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui de volta e poder dar uma contribuição, a minha humilde contribuição às pessoas em casa e também aos operadores de direito, já que esse programa tem uma enorme audiência, né? Mas, Carla, a dificuldade do paciente de câncer é enorme porque há um cabedal de leis esparsas que direcionam e que garantem direito ao portador de câncer. Não só ao portador de câncer, há outras doenças também, alguns que estão elencados no rol de doenças graves. Mas, especialmente para o portador de câncer, a lei trabalhista, a lei previdenciária, a lei tributária, a lei das execuções penais. Então, o direito está espalhado por essas leis. E aí há a dificuldade do paciente de câncer, até mesmo para quem é operador do direito, conseguir entender ou reunir todo esse direito para que possa exercê-lo, já que, especialmente para o paciente de câncer, é um princípio de dignidade humana, né? Tão elevado e já fundamentado na nossa Constituição Federal. O acesso a medicamento, por exemplo, isso, boa parte das vezes ainda é preciso recorrer à justiça para poder conseguir garantir o tratamento? Na maioria das vezes, Carla, porque não há uma legislação específica que garanta isso. E também, apesar do SUS ser um programa federal, ele é administrado nos estados, né? Cada estado faz a sua administração de recursos e também cria normativas de acordo com a Secretaria de Saúde. E muitas vezes o medicamento indicado para aquele paciente de câncer, e muitas vezes também não é preciso nem que seja paciente oncológico, não está no rol dos medicamentos fornecidos pelo SUS. E aí, só infelizmente, através de uma ação judicial, a felicidade é que a maioria dos juízes, tanto os nossos juízes estaduais como os juízes federais, eles têm se sensibilizado com essa situação. E nós até vemos aí notícias na mídia nacional de pacientes que tiveram direito àquela medicação indicada pelo médico, mesmo essa medicação não estando no rol dos medicamentos fornecidos pelo SUS. Até porque é uma angústia muito grande, né? De repente você tem todo um incentivo para que faça a prevenção, para que busque os serviços de saúde para conseguir o diagnóstico precoce, e de repente você descobre a doença, mas o passo seguinte, que seria o tratamento, é inviabilizado. Então, é um tanto quanto cruel também. Até enquanto você não sabia que tinha doença, era uma situação. A partir do momento que você descobre que tem, o que você mais quer é poder ter o acesso ao tratamento. É isso, e é um elemento de dificuldade, né? De obstáculo, porque geralmente você vai buscar o direito só quando precisa. Você não tende nós, principalmente, da grande população, a despeito dos estudantes de direito, dos operadores, que estão sempre lendo, procurando se informar, mas a pessoa comum só procura o conhecimento quando efetivamente necessita. Daí a dificuldade, no momento de flagelo,
de flagelo social e também de flagelo psicológico e emocional. Gelson, você no começo falava que esse assunto, essa temática envolve várias áreas do direito. E aí eu queria versar um pouco agora pela questão trabalhista. A partir de que momento o trabalhador, né, pode conseguir um laudo médico que dê esse direito a ele do afastamento do trabalho para fins de tratamento de saúde? Diagnosticado, Carla. Ele estando de posse do laudo médico, diagnosticando a doença, a neoplasia, ele aí sim já pode buscar seus direitos trabalhistas e outros direitos também. Vai precisar de um atestado médico, né, que esteja recentemente, pelo menos no prazo máximo de até 30 dias, e que nesse atestado conste o CID da doença, o Código Internacional de Doenças. Essa é uma das exigências que a lei, e mesmo estando distribuído por leis esparsas, todas elas exigem o laudo médico e o atestado contendo o CID. Há uma proteção ao trabalhador para que ele não seja, por exemplo, demitido durante o período de tratamento? Especificadamente não. A lei não prevê porque garante, principalmente, a CLT que trata da relação entre trabalhador e empregador, ela garante um princípio constitucional da livre iniciativa, né? Que você tem direito ao exercício, ao direito pós-tetativo, que você pode exercer. Então, seria contrário à própria Constituição se houvesse algum impedimento de demissão. O que acontece é que, a partir do momento que é diagnosticado a doença e o trabalhador se afastar das suas atividades e buscar o benefício da Previdência Social, o contrato aí fica suspenso. Então, ele não pode ser demitido enquanto estiver no uso do benefício da Previdência Social. No seu retorno ao trabalho, aí sim, aí o empregador, exercendo seu direito, né, de organização e o poder diretivo da empresa, da organização, ele pode, então, demiti-lo ou não. Mas não, o fato de ser portador de câncer ou de qualquer outra doença não dá ao trabalhador a estabilidade do emprego ou a garantia do emprego. A exceção é se for essa doença originária de acidente de trabalho. Aí sim, aí ele tem uma estabilidade provisória de até 12 meses. Em relação ao fundo de garantia, é possível fazer o saque desse FGTS a partir do diagnóstico também? É isso mesmo, é possível sim. A Lei 8.036 de 90, que trata e regulamenta o FGTS, trata também e prevê as possibilidades de saque do FGTS. E também fora, que a gente pode chamar de exceção, que é quando o trabalhador é demitido, né, que tem direito ao saque, ele, por ter doença grave, e nesse rol de doenças está também o paciente acometido de neoplasia, ele tem direito ao saque. Ou também, se algum dos seus dependentes. Aí vai lá para o direito civil, que define o que é dependente, né? Aí precisa saber quem são os dependentes. Então, no caso, se o dependente que é o paciente com câncer, essa pessoa... O trabalhador terá acesso. Pode Companheiro, ter o acesso. companheira, filho, até 18 anos, ou inválido maior de 18 anos, enteado, menor sob guarda, sob tutela, irmão dependente também. Há uma burocracia. Pai, mãe, avós. Então, aí vai para aquele rol de dependentes do direito civil. Há uma burocracia em termos de documentação exigida para isso? Quais são essas? Infelizmente, essa burocracia até de certo ponto necessária, né? Especificadamente para o saque do FGTS, o paciente de câncer precisa se dirigir à Caixa Econômica, munido da sua carteira de trabalho, Previdência Social, a CTPS, né, o cartão do PIS, os documentos pessoais de identificação pessoal, identidade, CPF, às vezes a Caixa exige até comprovante de residência, e aí o laudo médico, né, diagnosticando a patologia, e também um atestado médico, pelo menos de 30 dias no máximo, e aí que tenha o CID da doença.
diagnosticado a doença, tendo o laudo diagnosticando a doença, aí ele já pode se dirigir à Caixa Econômica Federal para o saque do FGTS. Independente da gravidade da Independente neoplasia. da gravidade. É o portador de neoplasia maligna, então você estando, como tem também é o portador do HIV. Estando sendo diagnosticado, não importa a gravidade da doença, porque aí a Lei 8.036/90, que eu citei agora há pouco, que é a lei do FGTS, ela já elenca no rol de doenças graves a neoplasia maligna, independentemente do estágio da doença. Pronto, a gente vai fazer uma pausa e no próximo bloco o assunto é o auxílio-doença. Não saia daí. Estamos de volta com o tema jurídico e vamos começar este bloco falando sobre o auxílio-doença. Muita gente ainda não tem muita clareza, né, de como é que se poderia ser enquadrado para receber, ter acesso a esse benefício. Especificamente, as pessoas com câncer, como é que seria essa possibilidade dela também acessar esse benefício? É importante essa pergunta, Carla, porque há uma excepcionalidade no caso dos pacientes com câncer. A Lei 8.213, que é a lei do benefício da Previdência Social, ela estabelece que para ter acesso ao auxílio-doença, o trabalhador precisa cumprir uma carência. A exceção também se for de acidente de trabalho, não precisa ter essa carência. Para o paciente de neoplasia maligna, também não existe carência. Então, ele foi diagnosticado a doença e comprovada a necessidade pelo médico que o atende e depois pela perícia médica do INSS, o afastamento das suas atividades laborativas, ele terá direito ao auxílio-doença, independentemente se ele tiver cumprido a carência ou não. Entendi. É muito importante isso, porque a maioria dos pacientes de câncer não sabem desse detalhe, uma particularidade da lei. É muito conhecida a parte do trabalhador por acidente de trabalho, porque é mais comum na sociedade. Em alguns casos, vai caber a aposentadoria por invalidez? Cabe sim, dependendo do estágio da gravidade da doença, né? Ele, inicialmente, é afastado de suas atividades laborativas, aí é preciso lembrar que ele precisa estar contribuindo para a Previdência na condição de segurado, ou então naquele período que você, mesmo não estando vertendo contribuições para a Previdência Social, o trabalhador continua na condição de segurado. Depois de ter trabalhado, ele ainda continua, que esse período, que é chamado período de graça, pode se estender até 36 meses, dependendo do caso. Mesmo desempregado, ele ainda continua na condição de segurado. Então, estando trabalhando na condição de segurado, ou mesmo no período de graça, ele terá direito ao auxílio-doença. A partir daí, se for diagnosticado também a sua incapacidade definitiva do trabalho, ele terá direito à aposentadoria por invalidez, que a partir daí abre vários reflexos de direitos que a lei também elenca no caso de aposentadoria por invalidez. Que aí, no caso específico, teria algum tipo de adicional nessa aposentadoria pelo fato de ele ter que destinar boa parte desse dinheiro para tratamento de saúde? É verdade. Apesar de a lei não fazer referência específica ao paciente de câncer ou de qualquer outra doença, ou no rol das doenças graves, elencado na própria Lei 8.213, que trata do benefício da Previdência Social, é o artigo 151, ele, por se estar aposentado por invalidez, a lei prevê que, caso essa invalidez ocasione uma necessidade de acompanhamento, ele fique precisando ou dependendo de terceiros para exercer sua vida cotidiana, precisar administrar medicamento, precisar de atendimento médico, acompanhante de idoso ou de paciente, né? Muitas vezes o paciente oncológico fica numa cama e precisa também fazer uso de equipamentos que auxiliem na sua vida. E aí prevê um adicional de 25% para o aposentado por invalidez, não necessariamente o paciente oncológico, mas também aposentado por invalidez tem direito a esse 25%. Aliás, é uma exceção até o limite do teto da Previdência Social. Caso aquele paciente, aquele beneficiário já receba o limite, o teto da Previdência Social, ele poderá receber
5% a mais, que excede o teto da Previdência. No que se refere à assistência social, né, a lei orgânica da assistência social, há algum tratamento específico, uma assistência específica para o paciente oncológico? É a exemplo da aposentadoria. A lei não trata o paciente oncológico especificadamente. Talvez seria até uma forma de discriminar, mas a lei trata daquela pessoa deficiente físico ou mental, né, ou sensorial, e por algo que pode ser essa deficiência, pode ser proveniente, reflexo da neoplasia. Se ele ficar nessa condição, nunca contribuiu, jamais contribuiu para a Previdência, não tem renda suficiente para a sua subsistência, ele terá direito ao amparo social, que é destinado aos deficientes físicos, mentais, sensoriais e ao idoso maior de 65 anos, que não contribuíram para a Previdência. A renda mensal é inferior a 1/4 de salário mínimo e o paciente oncológico, por conta da doença, por reflexo, possa se encontrar nessa situação. Gelson, há as garantias para esse paciente que mora no município onde o tratamento não existe, para que ele possa migrar e buscar um centro que ofereça, né, as condições necessárias para ele tratar a doença. Quais são as garantias que ele tem em relação a isso? Isso acontece muito aqui em Campina Sim. Grande, né, João Nossa Pessoa, realidade. no nosso estado, porque a maioria das cidades não tem um hospital especializado. Aqui nós temos a FAP em Campina Grande, que atende e deve atender vários pacientes de outras cidades circunvizinhas. Na realidade, há uma portaria da Secretaria de Assistência Social que é ligada ao Ministério da Saúde, que regulamenta isso. Sendo paciente do SUS, aí precisa ser paciente do SUS, ele tem direito a buscar tratamento em outro município diferente do seu, porque o SUS atende pelo município, né? Precisa você ter o cartão do SUS de Campina Grande para ser atendido aqui. Então, caso você não consiga ser atendido aqui, você terá direito a se deslocar para outro município que tenha o tratamento adequado, aí vai com indicação médica, inclusive isso pode ser estendido a um acompanhante. Se a gravidade da doença necessita de um acompanhante para conduzir, para estar ali com ele, dizendo o nome, quem é, dizendo os dados, e até mesmo acompanhante do hospital, o médico pode prescrever isso, pode indicar, e aí todas as despesas, inclusive as despesas com hospedagem, alimentação, também essa portaria garante isso. Muito embora há várias organizações não governamentais que também amparam esse pessoal. Aqui mesmo em Campina Grande eu conheço uma que ampara os pacientes que vêm aqui para Campina Grande, vítima de neoplasia maligna. Isso dá hospedagem? Dão hospedagem, alimentação, dão até acompanhamento psicológico, aconselhamento emocional. Aí já é um terceiro setor atuando, né? Mas assim, essa da lei garantir, por exemplo, a hospedagem, acho que poucos pacientes sabem disso. É preciso que o médico indique que ele necessita de um acompanhante. E aí, também, isso pode se estender até para outro estado. Excepcionalmente, se no estado, a nosso exemplo aqui, se no estado da Paraíba não houver o tratamento adequado, o médico indicando em outro hospital do SUS, em outro estado da federação, seja ele qualquer, preciso nós lembrarmos que o SUS é um sistema único de saúde federal, né? Então, ele, sendo paciente do SUS, ele pode... É excepcional, mas isso é possível. E, às vezes, quando não consegue, na justiça também esse benefício é concedido. Felizmente, nossos juízes, tanto estadual como federal, os nossos juízes têm sensibilidade quanto a esse tipo. Até na esfera trabalhista também há alguns benefícios não previstos na lei, que os juízes trabalhistas são muito sensíveis. Conheço casos, já advoguei para paciente portador de neoplasia maligna, você olhava para ele, Carla, você não imaginava que ele era paciente, você não via a doença nele, mas estava lá, estava acabando, destruindo a saúde dele, e aí o juiz trabalhista foi muito sensível nessa situação. No bloco passado, você falava sobre a questão da liberação do FGTS. Eu queria saber com relação à PIS/PASEP também. Muito boa lembrança, e é bom para lembrar os pacientes que quando, no caso, que eles forem solicitar o FGTS, que nesse momento
aproveitem no mesmo ato, no mesmo requerimento, façam também o requerimento do PIS/PASEP, porque a documentação é a mesma, na Caixa Econômica, no caso do PIS, né? No PASEP, no Banco do Brasil. Mas a documentação exigida para o saque do FGTS é a mesma documentação para o PIS. Então, uma documentação só, você pode solicitar o saque do saldo do FGTS e do PIS simultaneamente. É até bom que se faça para ganhar tempo e trabalho também, agilizar o processo. Lembrando que o saque do FGTS vai ser do saldo que está lá de todas as contas, inclusive de contas que o trabalhador, porventura, não tenha conseguido sacar por ter pedido demissão. Entendi. E também, se ele estiver trabalhando e, por acaso, depois, posteriormente, for desligado imotivadamente, o depósito do FGTS, da indenização compensatória por demissão sem justa causa, será calculado no saldo existente lá na Caixa Econômica. Ele não há perdas, nesse caso, para o trabalhador oncológico. Vou pedir licença mais uma vez. Nós vamos para mais um intervalo. Na volta, saiba mais sobre diversos benefícios garantidos a pessoas com câncer, inclusive com relação a transporte e moradia. Não saia daí. De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico deste sábado, hoje falando sobre os direitos da pessoa com câncer. Gelson, dentre os direitos, a gente vai incluir aí também a questão da mobilidade. O paciente oncológico, ele tem o direito à gratuidade no transporte público, por exemplo? A lei federal que trata da mobilidade urbana, né? Mas a mobilidade urbana fica a critério dos municípios, né, que regulamenta o transporte coletivo urbano. Aqui na nossa realidade, eu tive o cuidado de checar com a STTP, que é o órgão que facilitador e que concede a autorização de gratuidade nos transportes coletivos municipais. Não há lei específica para o paciente do câncer, que em muitos locais chama-se o vale social, que é garantido ao idoso, ao deficiente físico. O que há é que o paciente oncológico, aí, devido ao seu estado seu estado clínico, tiver dificuldade de locomoção, a lei municipal fala para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, aí sim ele terá acesso à gratuidade no transporte coletivo. Diferente da legislação estadual, aos transportes interestaduais, há uma lei específica, aqui de 2010, do nosso estado, a 9.115, que trata especificamente do portador oncológico, daquele doente de neoplasia maligna. Foi diagnosticado, ele terá direito ao transporte intermunicipal gratuito. Aí se dirige ao DE, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, aí a documentação exigida e terá a gratuidade. Isso se estenderia também ao acompanhante, porque às vezes esse paciente não tem condição de fazer deslocamento sozinho. Interessante a sua pergunta, cara. No nosso caso aqui na cidade, não tem acompanhante, não tem direito a acompanhante. A legislação estadual, sim, garante aí até 3 acompanhantes, porque possa ser, eles pensaram até isso, possa ser que algum dia aquele acompanhante cadastrado não esteja disponível para acompanhar o doente. Aí você pode cadastrar 3 acompanhantes, limitado a 1 acompanhante por viagem, claro. Entendi. Mas aí, um podendo ir, o outro poderá ir, sim. Isenção do imposto de renda, também cabe recorrer e fazer referência? Também. A legislação, eu falei aqui no início, que está uma legislação esparsa, né? O paciente oncológico tem direito à prioridade processual, que é garantida ao adolescente, ao idoso, tem direito à assistência judiciária gratuita, que é garantida aos de baixa renda, ou seja, você procurar um defensor público estadual ou federal, tem direito à redução para os servidores públicos, o paciente oncológico tem direito à redução da contribuição previdenciária, o paciente oncológico, na lei de execuções penais, tem direito a cumprir a pena no domicílio, em seu próprio domicílio. Então, são vários direitos que estão espalhados aí pela legislação. Vale para quitar casa própria também? Vale para quitar casa própria. No caso da doença, aí é reflexo da aposentadoria por invalidez. Não existe a lei específica, não trata do paciente.
mas aí ele se aposentou por invalidez, ele terá direito à quitação da casa própria. Né? No direito privado, se ele tiver aposentadoria privada, ele poderá fazer o saque da aposentadoria ou passar a receber a parcela mensal, dependendo do contrato que ele foi feito. Em relação à casa própria, tem um limite desse valor a ser quitado? Não tem limite. O limite foi necessário se aposentar por invalidez, ele aí terá quitação. Por exemplo, se ele faz uma compra de um imóvel, vamos dizer, de R$200 mil há um ano, pagou um ano e no ano seguinte ele foi diagnosticado, ele tem direito à quitação total. Na maioria desses contratos, e deve ficar atento, no contrato de habitação, há um seguro que você paga justamente para garantir a morte e a aposentadoria por invalidez daquele que financiou. Isenção de impostos na compra de veículos. Também, o IPI, ele trata especificadamente do paciente com câncer. Já a legislação da contribuição do imposto de renda, ele não fala a legislação não fala especificadamente do paciente oncológico, mas se ele se aposentar por invalidez, e aí ele terá direito à isenção do imposto de renda. Eu falo no caso da compra de veículos. Chegando à concessionária, você já tem... Aí precisa passar por um processo. Você precisa se dirigir à Receita Federal, para os tributos federais, IPI e Imposto de Renda. Há um requerimento que você precisa preencher. Aí procura o órgão da sua aposentadoria, o instituto que lhe aposentou, a maioria do INSS, mas para servidor público municipal, federal e estadual, aquele órgão que lhe aposentou por invalidez, e aí você, munido dos documentos fornecidos, comprovando que você se aposentou por invalidez, você munido também do laudo médico que você é paciente oncológico, ou então com deficiência de mobilidade, terá que adquirir um veículo adaptado, né? Ou até mesmo se lhe causar cegueira. Você não vai poder dirigir cego, mas você precisa de um veículo para locomoção. Você pode adquirir esse veículo para que uma outra pessoa dirija. Você pode estar numa cama em casa, mas precisa de um veículo na sua residência. Você, paciente oncológico, aposentado por invalidez, você pode também entrar com uma compra de um veículo, adaptado ou não, que seja nacional. Há uma limitação de potência também, não pode ser qualquer veículo. E aí você pode ter um veículo na sua casa que auxilie você, mesmo você estando incapacitado para dirigir. Se puder dirigir, aí terá que tirar a habilitação, caso não tenha, aí terá que entrar numa autoescola que tenha aulas para pessoas adaptadas, né, que precisem de adaptação. Gelson, você indicaria alguma mídia onde as pessoas possam ter acesso detalhado a cada um desses direitos? A gente teria um recurso desse tipo? Há vários, Carla, e é espalhado, né? Eu gosto muito do site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Há também um site muito bom. O FGTS, a Caixa Econômica, também no site do FGTS, orienta... Mas eu digo um específico que possa reunir todas essas informações direcionadas para esse paciente oncológico. Do Instituto Nacional do Câncer. A Previdência tem seu site que também dá uma orientação. Agora, onde se reúne, inclusive, há o GRAAC, que trata da criança oncológica. É um site específico para criança, para aqueles pacientes que são ou criança ou adolescente. A esse site separadamente também. Infelizmente, nós não podemos dizer que há um único site que ofereça todas essas informações reunidas. Há um AC Camargo, que é o Instituto do Câncer, uma organização não governamental, que também há muita informação lá, mas para o paciente oncológico adulto. Para a criança, o INCA também é bom, é muito bom para o paciente oncológico adulto. Para aquele que tem uma criança paciente, é melhor já acessar o GRAAC. Gelson, quero agradecer a sua presença aqui hoje, essa conversa com a gente sobre esse tema. No mês de outubro, como a gente colocou no começo, né, um mês que se dedica a essa discussão sobre a prevenção do câncer, né, o Outubro Rosa.
E acho que a gente tinha essa preocupação em conseguir trazer um especialista na área que pudesse orientar esses pacientes sobre os direitos que eles têm. Eu te agradeço. Eu agradeço o convite e foi muito bom estar aqui com você, com os amigos de casa. Eu pediria sua permissão só para lembrar um fato de relevância. É que aqui no nosso estado também é garantido ao paciente oncológico a isenção de ICMS e de IPVA na compra desse veículo que nós falamos agora há pouco. E a lei federal, além de garantir a isenção do IPI, do Imposto de Renda, ela também garante a isenção do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. Então, aqui no nosso estado, a lei que trata especificadamente do IPVA e do ICMS. Há algumas cidades que também isentam os pacientes oncológicos do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano. Então, é muito importante, nesse momento, que eu sei que é um momento difícil, né, de flagelo social, emocional e psicológico, porque essa doença ela é devastadora na maioria dos casos. E ela não atinge só, ela não se limita à pessoa do paciente. É a família. Ela atinge toda a família, parentes e até amigos. Nós vemos nas redes sociais campanhas de amigos para poder ajudar pacientes oncológicos. Então, é bom se procurar informação, porque há vários direitos espalhados por toda a legislação pátria. Obrigada, Gelson. E agradecemos a sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie, curta a nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.